Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, eu gravei uns stories no meu Instagram falando que a gente está passando por uma das maiores oportunidades dos últimos tempos no mundo dos investimentos, mais especificamente nas ações americanas e nas criptomoedas, tá? E aí eu falei isso lá, mas eu não expliquei 100% porque ia ficar longo o conteúdo, por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui, para mostrar para vocês que existem ativos agora que estão tão baratos e com potencial de explosão de valorização no médio até curto prazo. Ativos muito baratos que tendem a explodir, talvez até no curto prazo aí, eu vou explicar 100% para você aqui nesse vídeo, tá? O primeiro ponto a entender é por que as bolsas, as criptos, tudo derreteu, tudo caiu tanto, né? A gente está aguentando mais ver tanta queda. E essas quedas aconteceram basicamente por dois grandes motivos, né? A inflação nos Estados Unidos começou a aumentar e um medo de recessão, o medo das empresas começarem a vender menos, lucro diminuir, etc, né? E aí tudo vai derrubando lá para baixo. Só que essa inflação, ela começou a acontecer por conta das políticas tomadas ali na era Covid, né, no tempo do Covid. Então, principalmente o governo Biden, ele começou a imprimir muito dinheiro, diminuiu, tá, a oferta de petróleo, colocou vários empecilhos, aumentou imposto e etc. E aí a produção de petróleo já começou a cair, tá? Antes da guerra. Então a inflação já estava começando a aumentar lá antes da guerra, só que aí veio a guerra, piorou o cenário e explodiu tudo e tudo despencou, tá? Porque aí o preço do petróleo foi para cima, o preço dos alimentos foi lá para cima e a inflação começou a disparar. Então basicamente foi por isso que caiu. Só que o cenário macro está prestes a mudar agora, tá? E quando o cenário mudar, essas empresas que estão baratas, elas vão explodir. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, existem excelentes empresas que elas melhoraram os seus lucros, mesmo no cenário ruim que a gente está agora, e as cotações despencaram. O que aconteceu com essas empresas? O fundamento dela melhorou, o lucro dela melhorou e elas estão baratas. Tá? Então, quando o cenário mudar, essas empresas vão disparar, e as criptos também estão nesse meio aqui. E eu vou explicar isso para você, eu vou falar por que o cenário macro está prestes a mudar, vou explicar 100% aqui, só que antes, o que eu quero fazer? Eu quero dar uns exemplos de umas empresas aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre a Nike, por exemplo. Olha só, a Nike despencou a cotação absurdamente. Hoje o preço da Nike está aqui, ó, $103. Tá valendo a mesma coisa que valia ali no comecinho de 2020, 2019, ó. Tá? 2019, basicamente o mesmo preço ali. 2019 você comprava a Nike a $100, hoje está $103. Você está comprando a mesma coisa, mesmo valor da Nike lá de 2019. Só que quando você vai ver o lucro da Nike, então a gente tem um lucro líquido aqui, olha o que aconteceu. O lucro líquido da Nike lá em 2019 era 4 bilhões de dólares. Tá? Realmente teve uma quedinha ali do lucro em 2020, mas em 2021 eles conseguiram melhorar. E agora em 2021 o lucro está subindo, batendo recorde histórico de faturamento, recorde histórico de lucro líquido, isso aqui é lucro líquido, tá? E a cotação despencando, não faz sentido. E a gente está falando aqui dos resultados da Nike só com vendas sem colocar as projeções, os lucros que eles vão começar a ter com os NFTs, com um mundo de metaverso e etc. Então, olha só essa notícia aqui, quentinha, de 26 de abril de 2022. Nike lança uma conexão de NFT para o metaverso com modelos de até 2,2 milhões, um modelo de tênis de NFT. Então, imagine que o lucro da Nike já está bem acima do valor que ela era negociada em 2019, então já está barata, só que o lucro da Nike tende a disparar agora com essa mudança de metaverso, de NFT e etc. Então é uma baita de uma oportunidade. Isso é só um exemplo. Outro exemplo, a gente tem aqui a Meta, que é as ações do Facebook. A ação do Facebook hoje, você compra ela, ó, $167, você compra ela o mesmo preço que você comprava lá em 2017. Olha lá, 2017 você comprava a ação do Facebook no mesmo preço. Quanto que era o lucro da Nike, do Facebook em 2017? Era 15 bilhões de dólares. Hoje, o lucro do Facebook tá 37 bilhões de dólares. Não há nem o que comparar. Você está comprando o Facebook no mesmo patamar de 2017, só que ela está com mais do que o dobro, né? E a gente está falando aqui de um cenário econômico ruim e a gente não está colocando aqui que as projeções de metaverso aí do Facebook, né? Então o Facebook se juntou com a Microsoft e a Epic Games para criar padrões de metaverso. A gente está falando aqui dos lucros do Facebook sem contar as vendas
de produtos físicos que eles vão começar a vender, né? Óculos, manoplas, luvas e tudo aí que eles estão desenvolvendo. E imagine, tá, um metaverso criado pela Microsoft, pelo Facebook e pela Epic Games. Se você não sabe o que é a Epic Games, ela é dona da Fortnite, do maior jogo que tem aí do planeta, se eu não me engano, 200 milhões de jogadores. Só para você ter uma ideia do que é o Fortnite. Eles têm 200 milhões de jogadores e registraram um lucro líquido só do Fortnite de 3 bilhões de dólares lá em 2018. Isso aqui são dados de 2018. Então, imagine o lucro do Facebook, o quanto que não vai disparar ainda, tá? Você está podendo comprar no mesmo preço de 2017. E, para finalizar, a gente tem aqui o Google, né? Google, os lucros melhorando absurdamente, resultados impressionantes da empresa e a cotação caindo. Então, dito isso, a gente tem oportunidades maravilhosas, né? Nos Estados Unidos. Você pode falar, e no Brasil, Júlio? Não tem empresa no Brasil que está melhorando o resultado e que também tende a voltar? Duas coisas. Primeira coisa, você preferiria comprar um Itaú ou um Google? Né? Eu dei um exemplo de Itaú aqui, mas pode colocar qualquer empresa do Brasil. Qual empresa que você compraria no lugar do Google? Não dá nem para comparar. O Google é uma empresa global e tal. Então, como é que você vai investir no Brasil sendo que as melhores oportunidades estão lá? Você é maluco. E fora que você está dolarizado, né? E no cenário atual do Brasil, tá pior do que a gente imagina, porque a gente está com déficit fiscal, então o dinheiro que entra não é suficiente para pagar as contas. Para pagar as contas a gente está tendo que fazer a rolagem da dívida, então é tipo um juros de cartão de crédito que você vai pagando um cartão de crédito com outro, então só vai vindo bola de neve de juros, tá? E aí, para completar, a gente tem esse pacote aí agora, que vai dar auxílio para caminhoneiro, aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600 e tudo mais. De onde que vai sair esse dinheiro, né? Vai ter que imprimir ou vai ter que fazer rolagem de dívida, isso vai gerar mais inflação no Brasil, gerando mais inflação a gente vai ter que aumentar mais os juros, aumentando mais os juros, gerando mais inflação, o que vai acontecer? O dólar vai ficar mais caro. Dólar ficando mais caro, vai vir mais inflação. Então esse é o cenário do Brasil. Não, por que você vai investir em empresas aqui nesse momento, sendo que as oportunidades estão lá e nosso cenário é esse aqui? Sem falar nas eleições, a possibilidade do Lula voltar. Lula voltando, a gente vai entrar no caminho da Argentina, infelizmente, tá? Então, no Brasil, vale a pena investir, nesse momento, em fundo imobiliário, tá? Tem um mini curso aqui no YouTube explicando passo a passo de como começar a investir no fundo imobiliário, qual que é o risco e tal. Se você não sabe investir em FIIs, assiste o mini curso lá. Mas beleza, as oportunidades elas estão nas ações americanas e também nas criptomoedas. O que acontece? Os fundamentos das criptos estão melhorando e elas também estão despencando. Eu vou falar aqui de Bitcoin e Ethereum, tá? Então só uma melhora no fundamento de Ethereum, que é uma atualização que eles estão fazendo aí chamada The Merge, que vai acontecer agora no dia 19 de setembro, por isso que a Ethereum está dando uma valorizada grande. Basicamente, essa atualização vai reduzir a oferta de Ethereum em 91%, 90% a 91%. Hoje, anualmente, é criado 5,4 milhões de Ethereum ao ano, tá? E o The Merge vai abaixar essa criação de Ethereum anual para 500 mil, tá? 0,5 milhões. Vai sair de 5,4 milhões para 0,5 milhões. Então, a queda de 91%. Só que acontece, as pessoas estão utilizando mais o Ethereum. Então, tem mais gente querendo usar o Ethereum, só que vai ter menos Ethereum. O que vai acontecer? Se tem mais gente querendo usar um negócio que tem pouco, o preço dispara. Além disso, você vai ter, essa atualização vai dar a possibilidade de você fazer o stake, que é como se você fosse aplicar no Tesouro Direto ou no CDB ali suas Ethereums, que vai te dar uma média de 10 a 15% de rendimento anual em Ethereum. Você vai deixar seu dinheiro rendendo na poupança, rendendo em CDB, né, pagando 12%, que é o que está pagando hoje, 13% ou 14%, que seja, que a taxa de juros vai aumentar, ou você vai pegar, colocar em Ethereum e receber 15% de rentabilidade em Ethereum. Isso vai fazer com que menos pessoas vendam Ethereum e façam a Ethereum explodir mais ainda. E ainda eles vão aumentar a quantidade de queima da Ethereum. Não vale entrar especificamente nisso, mas o que acontece? A queima de token também, quando você utiliza a rede, é queimado token. Quando é queimado token, você diminui a quantidade de token. Diminuindo a quantidade de token, você faz o quê? Tem menos Ethereum, tendo menos Ethereum, Ethereum vale mais. Tá? Então, basicamente, olha só essa mudança que está acontecendo. E o preço da Ethereum, então vamos lá, te mostrar aqui. O preço da Ethereum hoje está em 1.556, no momento que estou gravando esse vídeo. E olha só quanto que a Ethereum já
estava valendo ali em novembro de 2021, 4.815 dólares. Tá? Então, com certeza, Ethereum vai voltar para o patamar que estava, de 4.815 dólares, só que ele não vai parar aí, ele vai explodir de valorizar por conta dessa atualização chamada, ou explodir de valorizar, né? Por conta dessa atualização chamada Demerge. Então, é uma baita oportunidade, certo? Lembrando que isso aqui não é indicação, eu só estou passando educação para você, tá? É a minha visão. E o Bitcoin, tem alguns pontos aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas assim, só passando brevemente. Bitcoin hoje, no cenário que está, ele está com recorde de quantidade de pessoas rodando. O que significa? De pessoas que acreditam, investem para longo prazo, que não vendem, tá? Que não movimentam o Bitcoin. Então tem recorde de pessoas não vendendo, que acreditam no longo prazo. A tecnologia está começando a ser entendida pelas pessoas, né? As pessoas estão entendendo que o Bitcoin ele é descentralizado, não depende de governo nenhum, o governo não pode controlar nem nada, você tem segurança. Por exemplo, no Canadá, foi bloqueado o dinheiro das pessoas, tá? O governo bloqueou o dinheiro das pessoas lá. A Argentina está bloqueando o dinheiro das pessoas. Se você tem Bitcoin, o governo não tem como te bloquear, tá? E, além disso, os governos eles imprimem dinheiro e geram inflação, e as coisas todas ficam mais caras, e etc. O Bitcoin é deflacionário. Então, as pessoas estão entendendo isso daqui. Outro ponto, tem investidores institucionais, grandes investidores, grandes fundos de investimento que estão entrando em Bitcoin agora. Isso vai fazer o Bitcoin, a demanda dele aumentar e ele explodir, tá? E os dados fundamentalistas, eles estão em linha com históricos de grandes altas. Deixa eu te dar só um pequeno exemplo aqui. Tem esse dado fundamentalista aqui, que é o MVRV, que basicamente toda vez que ele ficou negativo, logo em seguida veio explosões de alta. Então a gente teve ali em 2012, quando o MVRV ficou negativo, a gente teve uma explosão de alta logo após. 2015 a mesma coisa, ficou negativo, teve uma explosão de alta. 2019 a mesma coisa, e agora ele acabou de bater o ponto negativo. Então é questão de tempo, segundo esses dados fundamentalistas, de dar uma explosão de novo, certo? Então, basicamente é isso daí. Opa! E para concluir, Bitcoin subindo, todas as criptomoedas sobem, né? Então bons projetos vão explodir, por isso que é bom você buscar conhecimento sobre isso, sobre blockchain, sobre criptomoedas, porque se Bitcoin vai subir, imagina as altcoins, as alternativas ao Bitcoin, tendem a explodir muito mais, os bons projetos, obviamente, tá? Então, dito isso, dado esse entendimento das baita oportunidades que nós estamos agora, eu quero te explicar por que o cenário macro vai começar a melhorar. E aí que é o grande ponto. Se a gente tem esses ativos melhorando bastante os fundamentos e baratos desse jeito por conta do medo, do pânico do cenário macro, quando o cenário macro começar a melhorar, o que vai acontecer? O otimismo vai vir, isso vai explodir, esses ativos vão explodir. Tá? Eu dei alguns exemplos de empresas americanas, mas não são os melhores, tem outros melhores do que esses aí, tá? E lembrando, não é indicação, vá analisar e tal, não vai pegar todo o seu dinheiro e jogar. Sim, você tem que diversificar, tem que fazer a coisa certa, tá? Mas, falando aqui por que o cenário vai começar a melhorar, um dos motivos que fez a inflação disparar foi o aumento das commodities, né? Guerra lá na Ucrânia e na Rússia fez com que o petróleo disparasse, então a gasolina ficou muito cara, e os alimentos também. Trigo, milho disparou porque a Ucrânia era grande produtora e exportadora, certo? A guerra acabou com essa produção e essa exportação, os preços dispararam. Então, o que está acontecendo agora? Em julho, as commodities começaram a cair. Então, se as commodities vão começar a cair, o que vai começar a acontecer com os preços? Vão começar a cair também. Então, a inflação tende a diminuir, ok? E lembrando que esse medo, esse pânico todo é porque a inflação dos Estados Unidos está batendo recorde histórico, está muito alta. As commodities caindo, então o que vai acontecer com os preços? Vai começar a diminuir, certo? Beleza? Aí, deixa eu só mostrar isso daqui rapidinho, né? Então, a gente tem as commodities aqui, por exemplo. Gasolina. Gasolina caiu 14% no mês, isso aqui é no mês, né? Então você vem aqui, você tem aqui, ó, prata, metais e etc. para indústrias caindo. A gente tem aqui, deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil. Então a gente tem aqui trigo caindo 21%, uma das coisas que fez a inflação subir pra caramba foi o trigo. Soja caindo também esse mês. A gente tem aqui, ó, que mais que tá caindo bastante? O óleo,
óleo de girassol, milho tá caindo bastante. Então os commodities começaram a cair, tá? Aqui da indústria, ó, todos os materiais de indústria caindo. Então, basicamente é isso que está acontecendo. E as commodities caindo vai derrubar o CPI, que é o índice de inflação lá dos Estados Unidos. Aí, além disso, o Fed está tomando medida para fazer com que a inflação abaixe também. Então, o cenário de por que eu estou mostrando o cenário para você de por que isso está começando a virar. Tá? O jogo vai virar, o otimismo vai começar a vir e aí essas oportunidades tendem a dar uma explodida. Tá? Commodities caindo, além disso, o Fed está tomando medidas para baixar a inflação, que é retirando dinheiro da economia e aumentando os juros. Os benefícios de tirar dinheiro da economia é o seguinte, você diminui a oferta do dólar. Então, quando você diminui a oferta do dólar, você aumenta o poder de compra das pessoas. Então, o que está acontecendo? A inflação é a diminuição do poder de compra. O dólar compra cada vez menos, né? Igual o real, a inflação é isso, o real compra cada vez menos. Então, quando você imprime dólar, você simplesmente faz com que o poder de compra do dólar diminua. Quando você tira dinheiro da economia, você volta o poder de compra do dólar, tá? E isso vai fazer com que a inflação diminua. E os juros aumentando a mesma coisa, tá? Os juros aumentando, a demanda por dólar aumenta. Então é isso que está acontecendo. Você está vendo a inflação dos Estados Unidos disparar, 9,1, a maior dos últimos 40 anos, mas o dólar está subindo, né? O dólar bateu aqui 5,44, tá? O euro está caindo perante o real, o real perante o dólar tá valorizando perante todas as moedas do mundo. Por quê? Porque tá todo mundo comprando dólar, os juros estão aumentando, o cenário, né, tá mudando, e aí a demanda por dólar faz o dólar subir, e além disso, juros mais altos, o consumo diminui. Né? Consumo diminuindo, diminui a inflação também. Por quê? É simples. Se você tem 100 carros, poder de fabricação de 100 carros, eu só tenho poder de fabricar 100 carros, só posso vender 100 carros, e tem 100 pessoas querendo comprar, você tem um preço justo. Agora, se você tem 100 carros e você tem 1.000 pessoas querendo comprar, você vai ter que subir o preço desses carros, porque tem muita gente querendo comprar. Então você aumentou o consumo. Foi isso que aconteceu na pandemia, né? Você aumentou, você deu dinheiro para a população, você deu poder de compra para um monte de gente, mas você não pode aumentar a quantidade de produção, a quantidade de oferta. Tá? E os juros aumentando, controla isso. E além desses pontos aqui, outro ponto que mostra que a inflação americana deve começar a cair é o seguinte, o PCE, que é um outro indicador, não o oficial dos Estados Unidos, mas esse aqui, o PCE, é um indicador que o Fed gosta, mais usa, tá? Basicamente, ele é o índice de inflação dos Estados Unidos, como o CPI, só que ele não está pegando energia e nem alimentos, que são mais variáveis. E foi justamente o que subiu muito, né? Petróleo e alimentos, e as commodities em geral, então, que fez o CPI subir. Então, o PCE é o CPI, só que sem energia e sem alimentos. E aí o PCE de junho veio abaixo da expectativa. Ele veio em 3,5 e a expectativa era de vir em 3,7. Veio pouca coisa abaixo, mas já veio abaixo, mostrando que a inflação já estava começando a arrefecer. Então, se a inflação já estava começando a arrefecer, com todos esses pontos aqui, a tendência é que ela comece a cair agora de verdade nos próximos meses, tá? Então, commodities caindo, já vai diminuir a inflação. O Fed retirando dinheiro da economia, diminui também a inflação. Não é de imediato, é mais longo esse processo de tirar dinheiro da economia, mas diminui a inflação, juros subindo, diminui a inflação, e o PCE caindo já mostra. Então, basicamente, é esse resumo aqui. E com a inflação se controlando, os mercados eles vão se acalmar, o pânico vai embora e o otimismo volta. O que vai acontecer com essas boas oportunidades? Disparam, tá? E por que a inflação caindo, o otimismo volta? Isso que eu quero que você entenda. Esses pontinhos aqui simples, tá? Com a inflação caindo, o poder de compra do americano vai voltar, tá? Os custos das coisas vão diminuir, né? As empresas elas vão lucrar mais. Então, vai sair aquela corda do pescoço de, cada mês o meu salário está comprando menos, daqui a pouco eu vou ter que parar de comer carne, eu vou ter que parar de sair, vou pedir comida para não gastar gasolina, sabe? Então a inflação caindo, esse cenário muda, sai a corda do pescoço, começa a sobrar mais um dinheirinho na conta do americano e o consumo volta. E aí as coisas começam a funcionar. Então é por isso que a inflação caindo, vem o otimismo de volta, sai o pânico e vem o otimismo de volta, tá? E quando que a inflação começa a cair, então? Esse ponto é importante. O índice de inflação ele é atrasado, tá?
Então, por exemplo, as commodities estão caindo agora, mas não necessariamente no mês que vem já vai vir com a queda no CPI. Pode demorar um pouquinho, tem um atraso aí, um delay, uns 2 meses, vamos dizer assim, ou até um pouquinho mais. Então, quando que a inflação vai começar a cair? Eu vou deixar a minha visão aqui, mas olha só, presta bastante atenção nesses pontos. A inflação do mês de agosto, ela não deve vir tão baixa assim, tá? A inflação do mês de agosto, ela tá trazendo dados referentes a julho. As commodities começaram a cair em julho, mas não necessariamente, tem um atraso, tem um delay, então não necessariamente vai já vir reduzindo no mês de agosto. Então, a inflação de agosto não deve vir tão baixa assim, já não é um cenário bom, tá? As pessoas estão esperando a inflação vir baixa no mês que vem já. Então, provavelmente ela não deve vir por conta desse atraso. No fim desse mês agora de julho, deve vir uma notícia oficial de que a recessão no ZEUA chegou. Por quê? Porque oficialmente há uma inflação quando tem 2 trimestres seguidos de queda no PIB. No primeiro trimestre de 2022, os Estados Unidos teve uma queda de 1,6% no PIB, e o resultado do segundo trimestre do PIB sai no final desse mês de julho agora, só que tem um indicador chamado GDP-Now do Fed de Atlanta, que ele meio que antecipa, tá, esse resultado do PIB, e ele está com uma queda de 2,1% no final de junho. Então, provavelmente, vai vir um resultado de queda no PIB, tá, no final do mês aí, o que vai constituir, de fato, uma recessão oficial no ZEUA. Então, vai vir essa notícia no final do mês aí, dizendo que os Estados Unidos estão em uma recessão oficial. Isso deve dar uma panicada no mercado até o final do mês. E no fim do mês também saem os resultados das empresas americanas, que a maioria delas... A gente está falando, eu dei exemplos de algumas muito boas, né? Mas a maioria das empresas americanas estão tendo resultados não muito ruins, ou não muito bons, principalmente na parte de varejo. Então, os resultados não devem vir tão bons assim, e o segundo trimestre veio pior, foi mais complicado do que o primeiro, tá? Então, por esses motivos aqui, tá? Eu acredito que ainda vai haver uma queda grande aí no final do mês. Tá tendo esse respiro agora nessas 2 primeiras semanas aí, mas eu acredito que até o final do mês vai ter uma queda grande, só que depois dessa queda, o que vai acontecer? Então, o que eu acredito? Depois dessa queda, aí na inflação de setembro, né, no resultado da inflação de setembro, já vai vir com a inflação baixa de verdade, e aí com a inflação baixando, caindo, entra nesse cenário aqui, tá? Entra no cenário de otimismo e aí volta a subir. Então, mas se não for em setembro, cara, outubro, novembro, dezembro, até o final do ano, essa inflação começa a ser controlada e aí o otimismo vem. Então você está tendo uma baita oportunidade agora, nesse momento, de comprar ativos maravilhosos, baixinhos, baratíssimos, que podem voltar a explodir a qualquer momento. Se for até dezembro, maravilha, você vai ter até dezembro para comprar esses ativos, tá? Porque depois... Quando o mercado virar para otimismo, já era, tudo vai explodir e quem souber aproveitar as oportunidades vai colocar muita grana no bolso, tá? Então, basicamente, é isso que eu acredito que vai acontecer. E o que poderia atrapalhar, então, esse otimismo voltar e essas explosões aí desses bons ativos? Seria a guerra ou a volta do Covid aí, né, que tem algumas pessoas falando e tal, ou o problema estrutural lá na China, que está acontecendo na economia da China. Então, a guerra, vai que a Rússia pega e ataca de novo os Estados Unidos, enfim, ataca algum outro país. Isso não dá para controlar, pode acontecer, é um evento de cisne negro que pode continuar acontecendo, então isso atrapalharia, porque aí atrapalharia a inflação de novo e etc, tá? Covid voltando, tem algumas pessoas falando que o Covid está voltando lá na China, a China entrou em lockdown de novo e tal, então a economia da China parando, travando, tá? Tá tendo problema na parte de construção também, lá, construção civil da China e tal, então se isso acontecer e a China começar a diminuir a sua produção, enfim, tal, isso pode afetar o mundo, mas não agora no curto prazo, seria mais para frente um pouquinho, mas tem esses riscos. E o outro risco grande que poderia atrapalhar isso seria o seguinte: o Fed subir muitos juros, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, subir muitos juros e por muito tempo, tá? Porque se você sobe muitos juros e deixa eles por muito tempo, o que você vai fazer? Você
você vai controlar a inflação, os juros vai acabar controlando a inflação, mas as hipotecas vão ficar muito mais caras, porque as hipotecas são todas lastreadas em cima dos juros. E aí, por um lado, você diminuiria o preço de energia, diminuiria o preço de alimentos, mas você aumentaria o preço de moradia, de casas e tudo mais. Então, aí o que ia acontecer? A inflação ia voltar, ia acabar que não ia sair muito do lugar, talvez voltasse até subir de novo, porque cai de um lado, mas sobe de outro. E aí, com juros altos, você tem menos consumo, porque as pessoas estão pegando menos dinheiro emprestado para consumir e você tem menos investimento. Empresas estão pegando menos dinheiro emprestado para investir, e isso aí poderia atrapalhar o cenário. E a inflação poderia continuar alta e não cair. Mas esse cenário é muito difícil de acontecer. O Fed pretende aumentar juros só até onde um limite ali, e em breve, eu acredito que talvez em 2023 eles já comecem até a diminuir os juros de novo, tá? 2024 começa a diminuir os juros de novo. Mas existe esse problema e eu quero deixar claro aqui para você. Basicamente é isso, então esse é o cenário, tá? A gente tem baita oportunidades no momento. O cenário macro está mudando, daqui a pouco, quando o otimismo vier, esses ativos vão explodir, então busque conhecimento, invista em conhecimento, certo? Se precisar da minha ajuda, me chama lá no Instagram, me manda um direct que eu te direciono. E se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo aqui, eu peço que você me ajude se inscrevendo no canal, dando like aqui, é muito importante para mim agora que estou começando a trazer conteúdos aqui e compartilhando com pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo. Tamo junto e até a próxima.